Anacleto Zanella, vereador eleito pelo Partido dos Trabalhadores, esteve essa semana aqui na TV Erechim falando do seu mandato e prestando contas à comunidade sobre projetos de impacto na sociedade erechinense. Ele também falou sobre o seu futuro político, que já começa a se desenhar em 2024. Acompanhe. E nós seguimos com a visita de vereadores aqui no estúdio da TV Erechim para falar um pouquinho sobre o ano de 2023, os desafios dentro da política e a forma com que se enxerga e se melhora a nossa cidade. E hoje o nosso convidado é o Anacleto Zanella, que é vereador pelo PT e representa aqui a nossa comunidade, representa o seu voto, e a gente vai bater um papo com ele a partir de agora. Vereador, obrigada por atender o nosso convite de estar mais uma vez aqui na TV Erechim, prestando contas do seu mandato que é o mandato do povo que o colocou na Câmara. É uma satisfação grande, Sandra, estar aqui na TV Erechim, falando com você e falando com a equipe da TV e especialmente a quem nos delega este mandato de vereador. A gente está à disposição da nossa comunidade e precisamos sempre fazer o melhor possível. Verdade, vereador. E este ano foi um ano de bastante desafios. Novo governo, mudanças econômicas, a nossa cidade em pleno desenvolvimento, muitos projetos chegando na Câmara de Vereadores que precisaram ser votados e analisados com bastante atenção. Como é que foi os trâmites dentro da Câmara esse ano? O que o senhor tem de positivo e também do que não foi positivo para comentar? Então, a Câmara de Vereadores é um local de ressonância das demandas da população. Então, a Câmara de Vereadores e nós, enquanto vereadores individualmente, recebemos diariamente pedidos, reivindicações que a gente transforma em pedidos de providência ou, quando é uma informação ao Executivo, em pedidos de informação, moções a gente encaminha ao Governo do Estado, ao Governo Federal, ao Congresso, em torno de demandas mais gerais da sociedade. E, além disso, nós analisamos todos os projetos que são enviados pelo Poder Executivo. Então, aqueles projetos que nós entendemos que são projetos importantes, que venham ao encontro das demandas da comunidade, nós sempre analisamos. Se precisar fazer alguma emenda, a gente faz, senão a gente vota favorável. Aqueles projetos que a gente entende que precisa de modificação, porque não está atendendo plenamente as demandas da população, nós fazemos emendas, fazemos reuniões com os secretários, com o próprio prefeito, entre os vereadores, e a gente busca encontrar soluções. Como foi o caso neste ano da política em favor dos recicladores do município. Nós temos em torno de 6 associações de recicladores que começaram a receber valores muito aquém daquilo que eles estão produzindo para manter suas famílias. Então, houve uma demanda dessas associações, o Poder Executivo, num primeiro momento, não atendeu, mas eles vieram até a Câmara de Vereadores e nós construímos, junto com todos os vereadores, uma solução e dialogamos com o Executivo e construímos uma solução para os recicladores. Agora eles estão demandando novamente para o ano que vem, então é uma construção. Então, estou citando isso como exemplo. Sim. Nós também implementamos neste ano, e agora está em execução pela Secretaria da Agricultura, de 2 emendas impositivas do ano passado, que é uma que garante apoio aos jovens rurais para permanecerem na agricultura e outra emenda para incentivar os agricultores que produzem de forma orgânica alimentos de qualidade para a nossa população. Então, também fazemos isso. As emendas impositivas, aquele recurso que é destinado para os vereadores fazer a sua destinação. Então, este o nosso papel, além de fiscalizar o Executivo, aquilo que não está andando bem na cidade, a gente encaminha pedidos e fiscaliza as obras que estão acontecendo no município de Erechim. Vereadora, muitos projetos são enviados, quer dizer, todos os projetos são enviados do Executivo para que vocês façam essa análise dentro da Câmara de Vereadores e votados. Teve algum projeto que não viria de encontro com as necessidades da população e que precisou ser rejeitado? Tem um projeto que aconteceu no ano passado ainda, que é o exemplo das áreas verdes. Num primeiro momento, a informação que recebemos do Poder Executivo que eram apenas
áreas deterioradas, que não teria mais solução, áreas verdes localizadas no município. E nós votamos favoráveis, por unanimidade. Depois, nós começamos a receber essas denúncias de que havia áreas totalmente em boas condições ou em áreas verdes que poderiam ser recuperadas, e aí fizemos todo um movimento para que aquela lei fosse rejeitada. Houve mobilização, acabou indo para o Ministério Público, e o Ministério Público conseguiu que este projeto de lei fosse anulado pela Justiça. Hoje ainda o Executivo está analisando judicialmente, sim, mas é uma vitória da comunidade. Então, às vezes, a gente também erra, mas quando a gente erra, a gente tem que voltar atrás e buscar o acerto. Foi o que aconteceu na questão das áreas verdes. Então, às vezes, o Poder Executivo também erra. E é esse o nosso papel. A gente precisa estar sempre atento, acompanhando aquilo que precisa para a nossa comunidade, fiscalizar e, quando tem uma decisão errada, que ela seja modificada para que ela atenda às demandas da população. Foi um ano de muito diálogo entre o senhor, o seu partido e o prefeito Paulo Polles, ou foi um ano conturbado? Como é que tem sido essa parte? Porque ele era do seu partido, hoje está num outro partido. Ficou algum atrito entre vocês? Não, nós não levamos pelas questões de atrito pessoal, sim, ou dessa maneira. Nós dialogamos em cima de projetos para a sociedade. Então, tem coisas que nós concordamos, que o governo faz, o governo municipal, que o prefeito Polles faz, nós votamos favoráveis na maioria dos projetos, sim, mas tem projetos que a gente questiona, a gente modifica. Por exemplo, há poucos dias veio uma lei para a questão de água e saneamento no município. E não tinha nenhuma participação popular no conselho. Bem polêmico, né? Isso. Ou seja, e isso é princípio da lei federal, inclusive, que todas as questões sociais, elas precisam ter conselhos onde haja representação popular da sociedade. Então, nós apresentamos uma emenda a esse projeto foi aprovado, essa emenda foi aprovada pelos vereadores, e o Poder Executivo também voltou atrás e resolveu incluir esta participação popular na questão das decisões relativas à questão da água e saneamento no município. Então, é dessa forma que nós dialogamos com o município, com o Poder Executivo, com o prefeito Polles. Aquilo que nós entendemos que não está correto, nós questionamos, nós denunciamos, nós cobramos, e aquilo que vai ao encontro daquilo que a população, que nós entendemos que está de acordo, vai ao encontro daquilo que a população precisa, nós votamos favoráveis. Não podemos, na política, levar para o lado pessoal. Nós precisamos construir políticas públicas em favor da população do município. O senhor é favorável que a água no município seja privatizada para uma outra empresa que não seja a Corsan? Nós entendemos que a água é um bem público. Não precisa ficar com a Corsan. Sim. Mas ela precisa ficar sob a gestão pública do município. Ou seja, ou ela é gerenciada por um órgão público como a Corsan em nível estadual, governo estadual ou governo federal, ou ela é municipalizada. Por quê? Porque água e saneamento são direitos da população e nós não podemos abrir mão desta gestão. A privatização, ela visa sempre lucro. E nós não temos que visar lucro na questão da água. A água é um bem público. É com esta visão que nós trabalhamos. Agora, se você me perguntar se a gente está contente com aquilo que a Corsan tem feito, nós não estamos contentes. Esse é o nosso papel, de cobrar também de uma empresa pública ou privada. Não importa quem está executando o serviço, nós sempre temos que cobrar para que esse serviço seja de qualidade e que seja compatível com a renda da população. Ou seja, a população não pode pagar mais do que deve. Verdade. Outro gargalo que a gente acaba tendo, e acho que é um problema a nível mundial, é a questão do transporte público. O município já colocou dinheiro na empresa, mas a gente sabe que hoje existem outros modais de transporte que acabam deixando de lado esse tradicional. O que será do transporte público aqui no nosso município? O transporte público hoje é um gargalo de fato, nacional, em todo o Brasil.
e também no mundo, porque muita gente utiliza outros meios de transporte. Por outro lado, nós temos uma passagem cara para a população de baixa renda. Então, muita gente acaba deixando de utilizar o transporte público porque é muito caro. Eu sei de gente que não vai em busca de um emprego, às vezes está desempregado, porque não tem o recurso para pagar a passagem de ida e volta no transporte coletivo. Então, é um problema nacional hoje. Por isso, nós defendemos que tem que ter uma política pública nacional. O governo federal tem que injetar recursos, o governo estadual tem que injetar recursos no transporte coletivo e o governo municipal também. Para quê? Para garantir qualidade no serviço e a custo mais barato para a população poder usar. Porque o transporte público o transporte coletivo ainda é o principal modal de transporte no município, especialmente para os trabalhadores, para a população de baixa renda, para as pessoas que vão em busca do emprego, enfim, ou para os estudantes. Então, nós precisamos ter um transporte público de qualidade. Não é fácil encontrar solução. Por isso, nós defendemos que tem que ter uma política pública nacional. Os municípios não conseguem sozinhos resolver esse problema. Agora, que tem que ter subsídio, tem que ter subsídio. Não há como, tem que subsidiar o transporte coletivo de alguma forma, porque senão a passagem fica muito cara e pouca gente. Quanto menos população utilizar o transporte coletivo, mais caro fica o serviço. Então nós precisamos o transporte público precisa ser popular, de fácil acesso, passagem a baixo custo. Aí a maioria vai utilizar o transporte coletivo. Caso contrário, ele fica cada vez mais elitizado, poucos trabalhadores vão poder acessar, poucos têm condições, e aí o transporte se torna cada vez mais caro e inviabilizado. Então, o transporte coletivo urbano de Erechim é um desafio. Outro ponto que é bastante crucial é a questão da saúde. Fazer a prevenção seria a solução. Porém, a gente não faz a prevenção porque nós não temos esgotamento sanitário e isso a gente sabe que afeta na nossa saúde. A gente não se preocupa com hoje, sim, apenas quando adoece e isso empobrece o sistema público de saúde. Qual é a solução aqui dentro do nosso município para amenizar, diminuir as filas no Hospital Santa Terezinha? Nós temos várias políticas públicas que precisam ser aprofundadas, melhoradas constantemente. Sim. Há pouco tempo o município começou a fazer algumas coisas que precisam precisam avançar em todas as comunidades, que é o trabalho, por exemplo, voltado à população 60+. Sim. Ou seja, os nossos idosos precisam de atividades físicas, atividades recreativas, apoio do poder público. Então, o ginásio hoje de esportes do bairro Bela Vista é um grande espaço importante, mas nós temos que criar esses espaços em vários locais da cidade, porque as pessoas, vou citar lá onde eu moro, no bairro Três Vendas, dificilmente vão até o bairro Bela Vista para fazer essas atividades. Então, no bairro São Cristóvão, eu sei que já tem, nós estamos lutando para criar um serviço nessa modalidade lá na região das Três Vendas, e em todos os principais bairros da cidade, regiões da cidade, nós temos que criar essas condições, porque estas atividades promovem a saúde. A gente vai trabalhar com as pessoas antes de adoecer. Sim. Então, elas previnem doenças, elas se mantêm ativas, elas começam a se cuidar mais da saúde. Então, este processo precisa ser desenvolvido e ampliado no município. Além disso, nós temos que, claro, melhorar cada vez mais o atendimento nas UBSs, na UPA, né? E no Santa Terezinha, ou seja, é um processo todo. A saúde ela tem que ser trabalhada em todos os seus aspectos. Promoção, salários melhores, empregos melhores, tudo isso ajuda as pessoas a terem saúde. Nós vivemos todo o processo de pandemia que piorou os índices também Sim. de doenças mentais. Então, por isso que o município, o poder público, os governos precisam trabalhar essas questões para trabalhar a prevenção, a promoção da saúde e, claro, precisamos também garantir os recursos necessários quando a gente precisa de um atendimento médico hospitalar também.
Mas é isso que nós temos que fazer, exames especializados e tudo mais, mas tem que ter todo um processo anterior que nos ajude. Além de água de qualidade, saneamento básico, essas coisas fundamental, todas. né? Isso aí. É isso que vai garantir qualidade de vida para as pessoas. E aproveitando esse gancho, esse ano o seu gabinete destinou emendas impositivas. De que forma foi feito um estudo, uma análise para se chegar a nomes de entidades ou empresas de saúde que realmente fariam bom uso desse recurso público? Então, nós temos esse instrumento que é muito importante, mas eu queria ressaltar, Sandra, antes, que nós precisamos voltar a ter o processo de orçamento participativo no município. Por quê? Porque por mais que nós, vereadores, façamos esse processo de tentar selecionar as entidades que precisam, ela é limitada, porque a gente consegue contemplar algumas entidades. Não o suficiente. E muitas precisam e nós não temos condições porque o recurso é pequeno. Então nós entendemos, e por isso que o Partido dos Trabalhadores e nós, vereadores do PT, defendemos em Erechim a volta do orçamento participativo para que esses recursos possam ser debatidos com muito mais amplitude, bairro a bairro, comunidade por comunidade, no nosso interior, nos distritos do nosso município, na agricultura, enfim, em todos os setores sociais. Então, além das emendas na Câmara de Vereadores, nós entendemos que é fundamental a volta do orçamento participativo no município de Erechim. Se nós, no ano que vem, lançarmos candidatura, estamos trabalhando nessa perspectiva, uma das bandeiras centrais será a volta do orçamento participativo no município, porque nós entendemos que a gestão pública ela tem que ser democrática e participativa sempre, porque daí a população ajuda a decidir de forma direta onde devem ser aplicados os recursos. Fora isso, então, nós tentamos priorizar, nós beneficiamos algumas associações de bairro, como é o caso do bairro Copas Verdes, o bairro Três Vendas e o bairro São Cristóvão. Então, associações, no São Cristóvão é uma demanda da associação na área da saúde, no bairro Copas Verdes melhorias no espaço do ginásio poliesportivo do bairro Copas Verdes, Novo Horizonte, Copas Verdes. No bairro Três Vendas, nós queremos dialogar a possibilidade de um programa nesta área de encontros com pessoas de idade ou pessoas da comunidade, uma parceria com a TAPERS e outras e o Instituto Federal. Então, estamos dialogando isso, esperamos construir um espaço nessa questão da saúde preventiva, na promoção da saúde, então talvez a gente consiga viabilizar. Destinamos um recurso para o Santa Terezinha, que é para melhorar um setor lá de atendimento, especialmente ao setor de enfermagem do Santa Terezinha. E também nós destinamos um recurso para a escola estadual localizada no bairro Aldarioli, onde é uma escola que está voltada ao ensino em tempo integral. E nós precisamos apoiar projetos de escolas de tempo integral. Com certeza. Eu vivi uma experiência muito bonita, muito legal como secretário de Educação e eu sei o quanto nós precisamos ainda investir na nossa educação pública. E nós só vamos melhorar a educação pública com escolas de tempo integral, com formação integral e com qualidade das atividades educativas. Além do português, da matemática, da história, da geografia, da biologia, de todas as disciplinas, da informática e assim por diante, da educação física, nós precisamos criar espaços onde os jovens, as crianças, os adolescentes possam vivenciar cada vez mais experiências. Então, nesse sentido, essa escola estadual tem este projeto e nós precisamos apoiar. Por isso, também estamos apoiando essa escola muito importante no nosso município. Anacleto, você já foi professor, hoje também trabalha com o ensino, mas não diretamente com o aluno, e tem uma visão macro da educação. Erechim já avançou bastante no quesito de educação. Hoje os alunos têm uniforme escolar, o aumento das escolas, diminuição da fila das vagas de creche, mas ainda tem escolas que precisam ter um olhar especial? Sim. A escola Sidney Guerra, que eu acabei de falar, é do Estado. Sim. Tá? É estadual.
no município, nós também precisamos ampliar as experiências de educação em tempo integral. Não há outro caminho. Sim. Por quê? Se nós olharmos para as pessoas que têm mais condições financeiras, os filhos dos empresários, os filhos da classe média que têm condições mais financeiras, acabam matriculando seus filhos em escolas particulares e geralmente essas escolas têm muitas atividades no contraturno e estudam em tempo integral. Sim. Como que um jovem, uma criança da periferia do nosso município, dos bairros de nosso município, vai competir com estes filhos que estudam em tempo integral nas melhores colégios do município? Não tem como competir. Sempre vai perder. Sempre vai perder. Então, nós precisamos, enquanto poder público, incentivar, garantir recursos e, com o tempo, e que bom que agora as filas começam a diminuir, porque daí, ao invés de só atender, tu vai começar cada vez mais qualificar o atendimento que se dá para as crianças e adolescentes. Então, a educação é o nosso, tem que ser sempre o nosso carro-chefe para o desenvolvimento do nosso município, porque o nosso município ele só se desenvolve se nós investirmos nas pessoas. E nós temos que investir em todas as pessoas, porque senão quanta gente que a gente perde para a droga, para a violência, para outras oportunidades que não são as melhores e que são ou são as piores, né? Porque muita gente acaba deixando sua vida nesse caminho que muitas vezes não tem volta. Então, nós precisamos investir fortemente na educação. Esse é o nosso caminho. É verdade. A gente passa também por uma era onde a tecnologia está muito forte, mas o pegar o livro na mão ficou de lado. Sim. E ler, aprender, é ali que a gente descobre o mundo, que a gente se expressa melhor, que a gente toma decisões melhores a partir do momento que a gente lê. Tem sido deixado de lado. Sim, a leitura tem que voltar com muita força. Muita gente não teve essa oportunidade ainda, então nós temos que criar essas condições, nós temos que criar os espaços de convivência. Por mais que é importante ter um celular e acompanhar as coisas, tudo não tá ali. Mas o celular não vai resolver nossos problemas. Não. Nós precisamos ter vivências, nós precisamos ter experiências e nós precisamos ter espaços bonitos de aprendizagem, onde a criança, o adolescente, o jovem e até o adulto se encontrem nesse local, que veja novas perspectivas na sua vida, novas oportunidades. E isso só vai ser criado com cada vez espaços de maior qualidade nas nossas, não só nas escolas. Tem um grande projeto hoje mundial que se chama Município Educador, Cidade Educadora. Por quê? Porque a educação não pode só acontecer na sala de aula. Tudo que a gente faz é educativo. A forma como a gente dirige um automóvel, a forma como a gente se relaciona diariamente com as pessoas é educativo. E as pessoas, as nossas crianças se educam principalmente pelo exemplo que a gente dá. Então, é isto que nós precisamos avançar cada vez mais no nosso município. Qual é a sua avaliação do seu mandato neste ano de 2023? Então, nosso mandato ele procura fazer isso sempre, né? Com um diálogo com as comunidades. Temos uma equipe que trabalha diariamente na Câmara de Vereadores, a Terezinha e a Camila hoje estão respondendo pelo mandato lá, procuram atender bem as pessoas. Há poucos dias fizemos uma audiência pública sobre a moradia, que é mais um tema muito importante. Nós tivemos retrocessos nos últimos anos por falta de políticas públicas nacionais em favor da moradia popular. Agora, no governo Lula, essas políticas estão voltando, devagar ainda, mas estão voltando. Então, a população precisa se organizar para nós garantirmos moradia de qualidade nos bairros do nosso município. Hoje, a maioria da população de baixa renda não consegue ir na imobiliária, comprar um lote, construir sua casa, financiar. De que forma nós vamos resolver esse problema habitacional? Com políticas públicas do município, recurso municipal, estadual, federal principalmente, para a gente encontrar soluções. Temos a população beira-trilhos, que ainda não foi encontrada uma solução. Nós temos ainda áreas para serem regularizadas. Aprovamos há poucos dias o programa REURB, que possibilita a regularização
do terreno como ele está, sem haver, sem aquela necessidade de ter a metragem ideal, né? Ou seja, são políticas públicas que nós precisamos avançar. Então, essa audiência pública que fizemos no último dia 9 na Câmara de Vereadores, no sábado à tarde, foi muito importante. Teve uma participação de mais de 100 pessoas, vieram representações de todos os bairros. Então, são propostas assim que a gente procura dialogar com nossa comunidade. Quais são os planos do vereador, mas também do seu partido para 2024, visto que é um ano eleitoral? Então, o Partido dos Trabalhadores está se organizando para ter uma candidatura a prefeito, né? Claro, com diálogo com outros partidos, né? Nós também temos a federação hoje, que é juntamente com o PCdoB, o PV aqui não está organizado, mas se ele se organizar também vai fazer parte da federação. Conjuntamente com esses partidos, nós estamos construindo uma nominata cheia, que são 18 candidatos e candidatas a vereador e vereadora. E para nós apresentarmos uma candidatura a prefeito na cidade, nós também estamos criando grupos de trabalho nas mais diversas áreas. Então, educação é um grupo de trabalho, agricultura é outro grupo de trabalho, geração de emprego e renda, relação com as MEIs, micro e pequenas e médias empresas do município é um outro grupo de trabalho, assistência social, cultura, saúde, enfim, água e saneamento básico, orçamento participativo, enfim. Esse conjunto de temas fazem parte da construção de um programa de governo que nós queremos apresentar a partir de termos uma candidatura no ano que vem. Então, nós estamos preparando o Partido dos Trabalhadores para termos uma nominata forte de candidatos e candidatas a vereador, mas, ao mesmo tempo, uma candidatura a prefeito construída com outros partidos. Estamos dialogando já com outros partidos para que a gente possa apresentar uma alternativa para a população de Erechim, para a prefeitura, como candidatura a prefeito. Por quê? Porque nós entendemos que tem temas que eles não estão sendo tratados da melhor forma possível. Nós precisamos avançar. Então, nós entendemos, como já falamos aqui, precisamos avançar na saúde, com mais oportunidades para as pessoas se promoverem enquanto saúde. Precisamos avançar na educação, especialmente a educação em tempo integral. Precisamos fortalecer as políticas públicas voltadas aos empresários do município, às MEIs, às micro, às pequenas empresas. Precisamos fortalecer a nossa agricultura do nosso município, especialmente a agricultura familiar. E precisamos ter políticas públicas na educação, fortalecendo a educação em tempo integral. Além disso, o carro-chefe será o orçamento participativo. Então, por isso, a gente entendemos, né, e hoje também a gente tem o governo federal, então temos também o apoio do governo federal, então nos possibilita também essa musculatura para a gente ter projetos que dialoguem não só com o município, mas que a gente possa buscar recursos em nível federal, principalmente com o governo federal, e nos possibilita a gente apresentar uma candidatura como alternativa para a população de Erechim. O senhor sempre admitiu que o seu nome está à disposição do partido. Continua mesmo com essa sua vida atribulada de estar numa universidade fora do município, do estado, tendo que sempre estar nesse deslocamento aí semanal? Sim. Eu assumi, como você disse, há pouco tempo um concurso federal no Instituto Federal do Paraná, mas eu vou na terça, volto na sexta e a gente trabalha sábado, domingo, segunda, direto. No ano que vem, no período eleitoral, a gente tem o processo de licenciamento, então vou ficar em tempo integral em Erechim. Então isso possibilita que o meu nome, sim, esteja à disposição da nossa comunidade. Estamos fazendo o debate dentro do partido, o meu nome está sendo indicado como pré-candidato a prefeito, mas é uma construção, ninguém é candidato de si próprio, né? Sim. Uma candidatura brota de uma vontade política dos parceiros
dos companheiros e companheiras do partido, então do Partido dos Trabalhadores esse apoio eu já tenho, mas agora também nós temos que construir este apoio com outros partidos, com outras lideranças, com os movimentos sociais, com os sindicatos, com entidades representativas dos trabalhadores e dos empresários, ou seja, esse diálogo permanente nós temos que fazer e é a partir disso que a gente espera construir uma alternativa forte para apresentar para a nossa comunidade, para fazer o bom debate, porque o período eleitoral também é muito importante para fazer esse debate com a população. Ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas, né? E esses grupos que nós estamos construindo de trabalho já são espaços para ouvir as pessoas nas mais diversas áreas. Vereador, a gente vive num momento em que as pessoas estão um pouco desanimadas e decepcionadas com o atual governo. Isso vai influenciar nas eleições municipais? Olha, quando o presidente Lula se elegeu, diziam que o Brasil ia se tornar uma nova Venezuela. Ou uma nova Argentina, né? Que as coisas iam piorar para todo mundo. Se vocês lerem os jornais nos últimos dias, o Brasil poderá sair da 12ª, 13ª economia para a 9ª economia mundial. Está nos jornais desses últimos dias. A geração de emprego já chega perto de 2 milhões de novos empregos neste ano no país. Ou seja, a economia está crescendo, não do ritmo que nós gostaríamos, a taxa de juros ainda está muito alta, mas já começou a baixar. Ou seja, os sinais econômicos, eles são positivos. O salário mínimo voltou a ter aumento real, as políticas públicas estão voltando para a área educacional, para a área da saúde, para a área da agricultura, para a área da moradia, ou seja, são sinais positivos que estão vindo do governo federal. E não só do governo federal. O Congresso, com todo também os seus problemas, mas tem aprovado essas políticas públicas. Então é nessa perspectiva que nós temos que fazer. As pessoas não precisam gostar do Lula, nem do PT, nós não precisamos gostar de outros partidos também, mas quem se elege tem que governar para todos. Para o povo. Para a população que mais precisa. Então, é governo federal, é governo estadual, é governo municipal. Quem se elege, a gente tem que torcer para o melhor. Tem gente que torce contra. Nós não podemos torcer contra. Nós temos que torcer para o melhor. E é isso que nós estamos vendo. As políticas públicas estão voltando, a economia volta a crescer, parece que chega perto de 3% o crescimento do PIB, o salário mínimo vai ter, além do aumento da inflação, provavelmente mais esses 3%, então isso possibilita um ganho real para as pessoas, as políticas para as pessoas de baixa renda continuam, foram efetivadas, o Bolsa Família, o auxílio para quem tem criança na escola, as condicionalidades voltaram, as políticas habitacionais geram emprego e renda, beneficia as pequenas e microempresas, os MEIs, os trabalhadores, enfim. O imposto de renda a tabela foi corrigida, ainda não é o ideal. Sim. O piso da enfermagem está sendo pago, mas não é aquilo que os trabalhadores querem, mas já melhorou um pouquinho. O piso dos professores também está sendo garantido, mas também não é ainda o ideal. Mas é isso que nós temos. O governo também não faz milagres, os recursos públicos são finitos, né? O ideal era que a gente pudesse ter recurso à vontade, mas não tem. Então nós precisamos, com o pouco que tem, fazer muito. Isso vale para o governo municipal, vale para o governo estadual e vale para o governo federal. Então, eu sou muito otimista, apesar de reconhecer que nós temos muitos problemas. Ninguém aqui está... Sim, não dá para pôr panos quentes, né? Exatamente. Então, é o nosso papel, enquanto vereador, independente do Lula ser do meu partido, eu tenho que cobrar do presidente Lula que ele faça as políticas públicas mais adequadas para a população brasileira, assim como eu tenho que cobrar do prefeito Polis, do governador do estado, Eduardo Leite, e enquanto vereador eu tenho que fazer esse papel de representar a nossa comunidade. E no caso do ano que vem, nós temos que nos apresentar para a população, dizer o que nós queremos para o município de Erechim, construindo coletivamente, com muita democracia, com muita participação popular.
E nós, população, devemos cobrar dos nossos vereadores. É assim que se constrói uma democracia. Exatamente. Democracia acima de tudo. Isso aí, sempre com respeito pelas opiniões de cada um. Exatamente. Por isso que nós condenamos veementemente o que aconteceu no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal, no dia 8 de janeiro. Aquilo foi uma agressão às organizações públicas, aos órgãos públicos, aos poderes constituídos. Não é com violência que se resolvem os problemas, é com democracia, com diálogo. Eu penso de um jeito, você pensa de outro, mas é desses dois pensamentos e de todos de você que está em casa que nós vamos construir o melhor, ouvindo, dialogando, construindo juntos. Ninguém é dono da verdade. É verdade, nem dentro de casa a gente concorda, às vezes, com o marido, com a esposa, né? Que assim dirá mesmo. Numa sociedade. É assim mesmo. Vereador, eu quero te agradecer por estar aqui hoje, mas também por todo o apoio que o senhor nos dá aí durante todo o ano, pela sua presença aqui na TV Erechim, pela sua disponibilidade em trazer sempre a informação e trazer com verdade, por essa troca de conhecimentos que a gente sempre tem. E desejar para o senhor um excelente 2024, cheio de bênçãos e saúde e prosperidade, enfim, que os seus projetos se realizem e que o senhor continue assim, dessa forma disposta, embora podemos ter opiniões diferentes, mas sempre houve um respeito muito grande entre nós. Então, construímos uma relação de amizade nesses anos todos e que 2024 tudo isso seja fortalecido. Da mesma forma, eu acho assim que a gente se sente muito em casa aqui na TV Erechim, então desejo um abraço muito forte a você, Sandra, a toda a equipe, a todos que nos ouvem e nos assistem, com muito amor, com muita solidariedade humana, dando um abraço apertado nas pessoas que estão na nossa família, nas pessoas que nos rodeiam. Então, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que aquilo que não aconteceu ainda de bom neste ano, a gente vai lutar para que no ano que vem aconteça. Então é nessa perspectiva, o final do ano, além de ser um momento de celebração, de festa, de encontro, também é um momento de reflexão sobre a vida, aquilo que está bom a gente vai continuar, aquilo que precisa modificar, vamos modificar, mas sempre com muito amor, com muita esperança e muita solidariedade, que é o que a gente mais precisa.